Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre medo, mas hoje nós vamos focar num medo específico, que é o medo da morte. Vocês já pararam para pensar nisso? Sabe, gente, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês no vídeo também, mas desde que o meu avô faleceu, eu penso na morte muitas vezes, sabe? Isso é um pensamento muito recorrente na minha mente. E você que perdeu alguém recentemente, eu queria dedicar esse vídeo a você. E eu queria acalmar o seu coração de alguma forma. Você que tem medo da morte, você que, sabe, pensa nisso também constantemente. Eu queria de alguma maneira contribuir para que você saia daqui bem mais leve depois de assistir esse vídeo. Então, que Deus me capacite, porque eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ajudar muitas pessoas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, para começar esse vídeo, eu queria relatar para vocês algo que aconteceu comigo faz bem pouquinho tempo. Recentemente, a mãe de um amigo nosso, muito querido, meu e do meu esposo, sabe? Faleceu e nós fomos ao enterro dessa moça. Nós não conhecemos pessoalmente, mas a gente viu a tristeza do nosso amigo, a gente viu a dor daquela família em perder, sabe, aquela mãe, aquela mulher que com certeza era uma mulher muito virtuosa, pelo que o nosso amigo fala. E não tem como, quando a gente vai a um lugar desses, a gente não pensar, não raciocinar um pouco sobre a morte. E ela era uma grande serva do Senhor, então foi, embora seja uma cena muito triste, foi uma cena muito reconfortante, porque a gente sabe que aquela pessoa, a partir daquele momento, já não está mais, sabe, no nosso plano terreno, mas ela já está descansando, sabe, ela está lá no seio de Abraão, vamos dizer assim, está descansando no Senhor. Então ela já conhece até os heróis da fé do passado, porque sim, gente, vou fazer um vídeo sobre isso. Eu creio que a nossa alma ela não fica dormindo, nosso espírito não fica dormindo até a vinda do Senhor, ele fica descansando sim. Aqui na Terra parece que ele está dormindo, porque ele vai ressuscitar um dia aquele corpo. Mas eu acredito que o espírito fica guardado no Senhor e que estão conscientes sim, tá? A gente vai fazer um estudo sobre isso. Mas enfim, já parou para pensar assim na mente de vocês que quando uma pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir aqui na Terra e passa a existir numa outra dimensão, sabe? Se ela vai com o Senhor, ela está com o Senhor, descansando. Mas, infelizmente, se ela não vai com o Senhor, ela está num lugar de tormento, como você já conhece a história do Rico e do Lázaro. Então, gente, depois que a gente vê um ente querido nosso partindo, como foi também o caso do meu avô, depois que o meu avô morreu, foi a primeira pessoa da minha família, assim, que eu vi de perto a morte, sabe? Tirando o meu outro avô, mas eu era muito pequena. Digo assim, sabe? No momento que eu raciocinei, tipo, caramba, a morte existe, sabe? E ela pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. Nenhum de nós, sabe, tá imune a morrer. Nenhum de nós. E eu acredito que nós temos um tempo determinado para isso. E isso, muitas vezes, para muitas pessoas, pode assustar demais. Sabe, a gente perceber, a gente imaginar, caramba, pode ser hoje, sabe, o meu encontro com Deus. Pode ser hoje a minha morte. Ninguém sabe o dia da sua própria morte. E isso pode trazer muitas complicações para nossa mente, para nossa alma. A gente pode acabar adoecendo espiritualmente por pensar muito nessas coisas. Como eu falei pra vocês num vídeo anterior, eu tenho uma pessoa na minha família que morre de medo de morrer, morre de medo da morte. Olha que frase interessante, né? Morre de medo da morte. Mas é verdade, tem pessoas que vivem em prol disso, morrem de medo, sabe? Temem muito a morte, porque é uma coisa desconhecida, ninguém nunca voltou de lá pra nos contar como é, né, gente? Embora eu assista muitos vídeos de relato de EQM, coisas assim desse tipo, ninguém nunca voltou pra relatar pra gente como é morrer, né? Mas hoje eu queria trazer aqui uma certeza que nós temos, uma esperança pra você que perdeu talvez um ente querido, perdeu alguém da sua família e que hoje vive muito triste por conta disso, ficou muito impressionado com tudo que aconteceu, porque eu fiquei quando meu avô morreu, sabe? Era uma pessoa muito próxima a mim e eu ver ele ali sem vida, sabe? De repente tudo desmoronou e nada fazia mais sentido pra mim. Mas eu queria trazer a morte pra vocês hoje com uma visão um pouquinho diferente, com uma visão um pouquinho, sabe, distinta daquela velha morte melancólica que geralmente nós vemos por aí, onde as pessoas se desesperam, gritam, choram, mas hoje eu quero dizer pra você que você tem uma esperança, sabe? Nós temos uma esperança. Tem gente que fala assim,
Pra tudo tem jeito, menos pra morte. Não, mas até pra morte tem jeito, sabiam? Até pra morte tem jeito. E hoje eu quero relembrar vocês dessa esperança com textos maravilhosos, gente, que eu tirei da palavra de Deus pra trazer pra vocês, pra gente explicar um pouquinho cada um deles e pra trazer essa visão de que a morte não é o fim. E que quando a gente vê uma pessoa morta, gente, é só o corpo que ficou ali, sabe? Mas a alma já não está mais. Então aquele corpo de nada mais adianta. A pessoa já não está mais ali, mas está com o Senhor. Pelo menos se ela morreu salva, ela está no Senhor. Então, gente, vamos ler. O primeiro texto que eu quero ler para vocês fica lá em Salmos, no capítulo 139 e no versículo 15 até o 16, que vai nos dizer assim: Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A primeira coisa que eu tiro desse texto: todos os dias foram determinados para mim, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, sabe quem sabe? Sabe quem sabe? O dia da sua morte? Deus. Deus já sabe o dia que a gente vai partir. Deus já sabe como nós vamos partir, já sabe a hora que nós vamos partir, em que circunstâncias nós vamos partir, sabe o jeito que nós vamos morrer. Deus já sabe de todas essas coisas. Então a primeira coisa que eu tiro como lição desse texto é que eu devo descansar no Senhor, porque Ele já sabe de todas as coisas e até a morte dos seus servos é planejada por Ele. Eu tenho certeza disso. Sabe, até na morte, os servos do Senhor provam do carinho e do amor do Senhor. Então Ele formou a gente no ventre da nossa mãe e Ele já sabe o dia que a gente vai morrer. Então qual é o problema de a gente descansar no Senhor? A gente precisa descansar no Senhor com relação a isso, porque somente Ele sabe o dia e a hora da nossa morte. Ninguém desce à sepultura sem a permissão e a autorização do Senhor. Vocês se lembram de Jó? Onde o diabo rodeava a terra e falava para Deus: viste o teu servo Jó? E mais tarde, depois de toda essa história, ele pede para tocar, sabe, em Jó, em várias coisas, na saúde, na vida financeira de Jó. Mas olha o que Deus fala para Satanás: só não toca na vida dele. Então, assim, gente, Deus conhece todas as coisas e Ele só permite a nossa morte quando chega o verdadeiro momento. Porque até lá nós somos totalmente de Deus, nós pertencemos ao Senhor, então nós somos totalmente guardados por Ele. Então nós só vamos descer à sepultura no dia que o Senhor nos permitir. Ai, mas fulano era cristão e morreu de Covid. Ah, mas outro fulano também era e também morreu. Gente, cada um já tem a sua hora determinada. E se fulano ou ciclano morreu, foi a autorização de Deus, porque ninguém morre sem a permissão dele. Eu queria ler com vocês também o livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 4 até o 5. Nós estávamos falando de Jó ainda agora. Que vai nos dizer assim: os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Sabe, essas pessoas, em muitas reportagens a gente vê, né, que ficam procurando a vida infinita, a vida eterna. Várias fórmulas, os cientistas procuram até os dias de hoje como aumentar ou prolongar a vida do homem. Mas o que eles não entendem é que isso é uma coisa espiritual. E só vive bastante quem Deus permite e só morre quem Deus permite. Sabe aquele bebezinho que morreu? Sabe aquela mulher que estava grávida e estava tão feliz e perdeu o bebê? Até isso foi o Senhor que permitiu. Por que que Deus faz isso? Nós não podemos dizer, porque Ele é soberano. Onde nós estávamos quando Ele fundava os fundamentos da terra? Quando Ele firmava os céus? Quando Ele fazia todos os animais? Onde nós estávamos? Quem somos nós para entender e compreender a vontade de Deus? Quem sabe aquela criança não faleceu ainda na barriga da mãe porque o Senhor queria salvá-la? Sabe, que talvez ela ia, sabe, se perder? Não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que pareça muito difícil. Sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não cabe a nós questionar a Deus, porque senão nós vamos ouvir uma resposta bem parecida com a que Deus deu para Jó. Se você não sabe que resposta é essa, eu não vou te dar spoiler. Vai lá e lê o livro de Jó. Você não vai se arrepender. É um livro que não é muito grande e você vai ser muito edificado com esse livro. Então vai lá depois e leia o livro de Jó. E agora, gente, eu queria ler para vocês mais um texto que fica lá em João, no capítulo 11 e no versículo 25 e 26, que vai nos dizer assim: Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra,
viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha que coisa linda, gente. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, sabe? Por que Deus deixou os cristãos do passado morrerem daquela forma? Olha aí a resposta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que viverá? Porque ele vai ressuscitar para a verdadeira vida no último dia. Você crê nisso? Olha como termina esse versículo. Que tremendo. Você crê nisso? E nós cremos, nós não vivemos por vista, mas por fé. E sabe, quando nós queremos explicar todas as maldades que acontecem na Terra e todas as mortes de inocentes que acontecem na Terra, se a gente quiser olhar com um olhar físico, a gente nunca vai poder explicar tudo isso. Mas se a gente olhar para um lado espiritual, se nós soubéssemos o que nos aguarda quando nós fecharmos o olho aqui nessa Terra, nós jamais iríamos querer questionar a Deus. Sabe, o problema é que a gente vive muito de vista, a gente vive muito daquilo que a gente pode tocar, daquilo que é material. Olha, eu posso tocar nisso, então eu creio nisso porque eu posso tocar. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então nós cremos num reino vindouro. A nossa vida não é aqui. A nossa vida ainda está por vir. A nossa vida vai ser revelada quando Cristo vier nas nuvens nos buscar. Aí sim a verdadeira vida vai ser revelada. E para os que já foram, já morreram em Cristo, como meu avô já se foi, como a mãe desse meu amigo já se foi também, e como algum ente querido seu que você está vendo nesse vídeo possa ter partido, sabe, eles já viram, eles já estão com o Senhor, já estão guardados, a salvação deles já está garantida. Agora basta nós corrermos atrás. Foi isso que eu falei quando meu avô morreu. Sabe, quando eu vi ele lá, eu falei, meu avô já está com o Senhor, agora resta a mim correr atrás, para que um dia eu alcance o que ele está alcançando agora. O céu está em festa, sabe? E é assim que eu creio que cada um que morre no Senhor é recebido, sabe? A gente fala céu, mas vocês entenderam. Cada um que é recebido no descanso do Senhor é recebido dessa forma. Eu creio assim, com palmas, sabe? Tipo, você foi vencedor, você foi campeão, passou a tua luta na terra, você cumpriu a tua carreira, terminou a tua carreira, guardou a fé, assim como Paulo disse. Então, assim acontece também com os que morrem no Senhor, sabe? E Deus tem total controle de todas essas situações, de toda a situação de morte, principalmente, Ele tem o controle, Ele sabe o que faz. Nós não devemos questionar a Deus, mas nós devemos adorá-lo em toda e qualquer circunstância, porque se alguém falece aqui nessa vida, significa que ali ou acabou a sua chance, se ele não conhecia o Senhor, ou ali acabou o seu tormento, acabou a sua caminhada, ele cumpriu a jornada, então ele já pode estar com o Senhor. Então, gente, eu queria ler mais um texto para vocês, que fica lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 13 e 14, que vai nos dizer assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Ou seja, naquele grande dia, aquele seu avô, aquela sua avó, sua mãe ou seu pai vão ressuscitar naquele grande dia, e os seus olhos vão ver isso. E eles não vão ressuscitar simplesmente como se tivesse nascido de novo na terra, não, com poucos dias, não. Eles vão ressuscitar para sempre, eles vão ganhar um corpo, sabe, totalmente glorificado e vão viver eternamente. Então essa é a nossa santa esperança. Eu queria ler mais um texto com vocês que fica lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 até o 21, que vai nos dizer assim: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, ou seja, corpos glorificados. Vocês viram o que falou nesse início? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não vivemos pela vista. Se você quiser explicar a morte pela vista, você não vai conseguir. Você só vai conseguir tristeza, dor, lamento, peso no seu coração. Mas se você olha por um lado espiritual, porque nós somos seres físicos e espirituais, mas nós devemos escolher todos os dias pender mais para o lado espiritual, sabe? Olhar as coisas não por vistas humanas, mas pela vista do Senhor já. Nós pela fé já vivemos a eternidade. Então, se você verdadeiramente crê no Senhor,
A ressurreição já está dentro de você, você crê que naquele grande dia você vai rever o seu ente querido. Claro que a saudade fica, gente, sabe? É claro que a tristeza vai vir vez ou outra, e isso é normal. Mas você toda vez vai lembrar que aquela pessoa já está com o Senhor. Hoje, por exemplo, já fazem 3 anos que o meu avô está com o Senhor. E eu fico pensando, todo aniversário do meu avô, mais ou menos, quando chega na época, eu fico pensando, caramba, já fazem tanto tempo que o Senhor está aqui, tá com o Senhor na glória, sabe? Já fazem 3 anos que o Senhor está aqui, tá lá na glória com o Senhor. Então, tipo, eu fico imaginando isso, sabe, gente? Meu avô está muito melhor do que eu agora. E assim você deve pensar também com o seu ente querido. E com você também. Quando chegar o seu momento de partir, não tenha medo. O Senhor já separou esse momento, já fez dele um momento perfeito, porque, querendo ou não, é o seu encontro com Deus. É o seu momento de brilhar, vamos dizer assim, né? Porque você vai se encontrar com o Senhor. Então, nós não devemos ter medo desse momento. Agora, eu queria ler só mais um texto com vocês, que fica lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 1, que vai nos dizer assim: o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu nem preciso dizer mais nada, olha como o Senhor vê o dia da nossa morte. É melhor do que o nascimento, porque no nascimento nós ainda fomos enviados para uma missão. Nós vamos ter que cumprir toda uma missão que é a vida. Mas quando chega a nossa morte, acabou a nossa missão. Nós concluímos com sucesso e nós vamos rever o nosso Criador novamente. E nós vamos descansar para sempre ao lado dele. Então aquele que tem o Senhor não deve temer a morte. Por mais que pareça muito preocupante, você não saiba como isso vai acontecer, sabe? É uma coisa muito nova, embora seja uma coisa muito velha, que desde Adão as pessoas já morrem, mas para todo mundo isso é uma coisa muito nova, porque ninguém nunca passou e voltou para dizer como é. Mas nós temos que viver por fé, e não por vista. Aquele grande dia, que vai ser o dia da nossa morte, vai ser muito melhor do que o dia do nosso nascimento, porque nós vamos receber a coroa da vida, gente. Nós vamos ver o nosso Salvador novamente. Então, se você tem medo da morte, ou você está triste por alguém que partiu, não fique assim. Porque, com certeza, se você batalhar muito na sua vida espiritual e fizer a obra que o Senhor tem na sua vida, com certeza, naquele grande dia, você vai receber a coroa de glória no dia da sua morte, e você vai conseguir também, assim como o seu ente querido que partiu, a vida eterna ao lado do Senhor, a verdadeira vida. E não essa daqui, que é totalmente passageira. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal. Se inscreva, nós temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta-feira, ou pelo menos temos tentado colocar com essa frequência. Mas no mínimo 2 vezes na semana você tem vídeos novos por aqui, geralmente na parte da manhã. Tá, gente? É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!